Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das expressões mais ricas, mais vibrantes da cultura popular brasileira. Uma arte que vive no som das palavras, na beleza das imagens e que fica literalmente pendurada num barbante. Parece uma imagem meio estranha, não é? Poesia pendurada num barbante. Mas olha, essa imagem é a chave para a gente entender toda uma tradição literária. Vamos descobrir o que isso quer dizer. A questão central é essa. O cordel é, antes de tudo, literatura popular. Não é aquela poesia feita para uma elite, para a academia. Não. É uma literatura feita pelo povo e para o povo, que pulsa com a vida, com as cores e as histórias do Brasil. Para a gente entender de verdade o que é o cordel, a gente precisa olhar bem de perto. Quais são os seus elementos, como ele é construído, o que faz dele algo tão único. Vamos desmontar o cordel peça por peça. A primeira coisa que chama a atenção é a sua forma física. O cordel existe nesses livretinhos, que a gente chama de folhetos, e as capas. As capas muitas vezes são uma obra de arte por si só, feitas com uma técnica de gravura em madeira, a xilogravura. É ela que dá ao cordel aquela identidade visual que a gente reconhece de longe. Agora, guardem este número, 6. Esse número não tá aí por acaso, não. Ele é, basicamente, o coração rítmico de quase todo o cordel que existe. Mas por quê? E aqui está a resposta. A cestilha. É uma estrofe que tem 6 versos com um esquema de rimas bem específico. Essa estrutura é o que dá ao cordel aquela musicalidade tão característica, sabe? Torna ele perfeito para ser recitado, para ser cantado, para ficar na memória. É a verdadeira batida do poema. E a linguagem, claro, reflete a alma do cordel. É informal, é direta, cheia de humor e, acima de tudo, muito musical. A oralidade é a chave de tudo. O cordel foi feito tanto para ser ouvido quanto para ser lido. É exatamente por isso que se chama poesia popular. Não tem barreiras. A linguagem é simples, é direta e conecta o poeta com seu público na hora, contando histórias que todo mundo entende e se identifica. E que histórias, hein? O cordel é um universo inteiro. Fala da vida dura no sertão, de grandes paixões, de heróis lendários, mas também funcionava como um verdadeiro jornal, sabe? Narrava os últimos acontecimentos e ainda trazia críticas sociais bem afiadas sobre política e o dia a dia. Ok, agora que a gente já entendeu o que é um cordel, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. De onde será que veio essa tradição? Como foi que ela chegou e se tornou tão forte aqui no Brasil? A própria palavra cordel já nos dá a primeira pista. É uma herança que veio de Portugal. Vem direto da palavra corda, que lá, assim como aqui, significa barbante ou cordão. E por que corda ou barbante? Porque essa era a vitrine do poeta. Os folhetos ficavam expostos para vender assim, pendurados em barbantes, balançando com o vento nas feiras, nos mercados. Era uma espécie de livraria a céu aberto, acessível para todo mundo. Aqui no Brasil, os temas do cordel foram mudando com o tempo. Começou com aqueles romances de cavalaria, uma herança de Portugal. Depois, passou a falar dos nossos heróis populares, gente do cangaço, do sertão. E, por fim, se transformou nos folhetos de acontecimentos, funcionando quase como um jornal em forma de verso. Bom, para fechar, vamos entender a importância de tudo isso. Por que depois de tanto tempo o cordel continua sendo uma voz tão poderosa e tão importante na nossa cultura? A genialidade do cordel está justamente nessa função dupla. De um lado, ele entretém com suas histórias fantásticas. E do outro, ao mesmo tempo, ele informa, critica e educa. É um entretenimento com propósito, é informação com arte. Para muitas comunidades, principalmente lá no Nordeste, o cordel era tudo. Era o jornal, era a novela, era o filme, era o jeito como a cultura era passada para frente, preservada, discutida. Se tornou um pilar fundamental da nossa identidade cultural. E esse legado vai muito além da cultura popular. A força das histórias e a riqueza da poesia do cordel influenciaram gigantes da nossa literatura. Nomes como Ariano Suassuna e Jorge Amado beberam direto dessa fonte para criar algumas de suas obras mais importantes. A jornada é realmente impressionante, né? De um simples folheto pendurado num barbante, a voz do cordel viajou no tempo, cruzou fronteiras sociais e se imortalizou nas páginas da grande literatura. Isso prova a força e a resiliência dessa arte. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se o cordel sempre foi o termômetro, o porta-voz das alegrias, das lutas e das críticas do povo, sobre o que os cordelistas estariam escrevendo hoje em dia? Que heróis, que batalhas e que notícias estariam penduradas nos barbantes do século XXI? A voz do povo nunca se cala. A gente só precisa saber escutar.